Enquanto tivermos no mundo, teremos aflições. Por mais corretamente que você viva, as adversidades farão parte dos processos que você vai enfrentar. Que resolver problemas é aquilo que traz enriquecimento. Talvez não traga prosperidade, mas com certeza traz dinheiro. Se você quer dinheiro, resolva problema de pessoas. E quanto maior for o nicho de solução, de problemática, mais dinheiro você ganha. Um cara recebe notoriedade porque cria um computador, mas um indivíduo que pega um computador e bota em todos os lares, esse fica milionário, bilionário. Porque quanto maior for o seu poder de ação, inevitavelmente mais oportunidades você tem de receber notoriedade e de trazer para a sua vida enriquecimento. Nós trabalhamos muito mais do que dinheiro, porque nós trabalhamos com prosperidade. E riqueza me parece que é ter muito de uma coisa só, e prosperidade é ter mais do que o suficiente de tudo aquilo que se precisa. O que você sabe sobre o que você faz? O que você sabe sobre o que você vende? O que você sabe sobre o que você representa? Vá tentar evangelizar alguém sem conhecer o Evangelho. E muitas vezes alguém desmonta todo o seu argumento com uma pergunta que você não consegue responder. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação você obtiver daquilo que você quer fazer, maior a possibilidade de êxito. Hoje eu vejo pessoas tentando construir coisas no ambiente de escuridão. Ah, você quer o quê? Quer vender o quê? O que você sabe sobre esse produto que você quer? Provavelmente você só quer vender porque descobriu que alguém vendeu e ficou rico. E se alguém está ganhando dinheiro, é isso que você faz, você replica. E muitas vezes, mesmo replicando algo que deu sucesso na vida de outro, você fracassa. E isso provavelmente vai te machucar mais ainda. Hoje você tem um problema na sua empresa, beleza, está tudo certo. Qual é o problema? Falta de grana. Qual é o problema? Eu não vendo. Qual é o problema? Eu não consigo pessoas qualificadas. Tá bom. Se você tem um problema, você precisa descobrir o que você precisa fazer. Bom, se quando você vai arrumar um funcionário qualificado, você quer pagar banana, não se espante se você só tiver macaco trabalhando para você. Pessoas qualificadas, elas precisam de uma remuneração diferenciada. Então talvez o seu fracasso tenha a ver muitas vezes com a sua postura empresarial. Você precisa descobrir o motivo. Vai lá e olha, e saiba de uma coisa: se ele estiver em você, a visibilidade vai ser muito difícil, porque defeito em nós é como caroço de feijão no dente. Porque caroço de feijão no dente você vê nitidamente, desde que esteja no dente dos outros. Você tem que oferecer o melhor serviço, você tem que fazer o melhor. Tem uma historinha que eu gosto muito, de um garoto, um rapaz, na verdade era um empresário do ramo de marketing, morava nos Estados Unidos e queria cortar a sua grama. Então ele procura
um anúncio que recomende para ele um jardineiro. Horas depois, um garoto de 19 anos, mais ou menos, 20 anos, bate na porta dele com uma picape trazendo consigo as ferramentas. Ele achou estranho um garoto daquela idade, um menino bem aparentado, e o menino cortou a grama dele toda, podou, botou tudo dentro de sacos, botou na picape, e ele ficou olhando aquele garoto prestando um serviço tão legal, ele entusiasmado, quando no final o garoto virou para ele e falou assim: moço, deixa eu fazer um pedido ao senhor, será que o senhor deixaria eu usar seu telefone? Ele achou o pedido estranho, mas o menino fez um serviço tão legal, que ele disse: claro, pode usar. Mas ele, intrigado com o pedido, foi prestar atenção, foi ouvir para quem o menino ia ligar. E de repente o menino ligou e falou assim: ô minha senhora, boa tarde, a senhora não está precisando de um jardineiro? Ela disse: não, eu já tenho um. Ele disse: mas eu corto a grama e levo todo o lixo. Ela disse: mas o meu jardineiro também faz isso. Ele disse: mas eu ainda podo. Ela disse: o meu jardineiro também faz as podas. E ele disse: mas eu lubrifico e deixo as ferramentas tudo arrumadinha. Ela disse: o meu jardineiro também faz isso. Ele disse: olha, mas o meu preço é muito bom. Ela disse: mas eu estou muito satisfeito com o preço do meu jardineiro. Aí ele disse: ó, tá bom, muito obrigado pela atenção. E desligou o telefone. Aí o homem que estava ouvindo disse para ele: acho que você perdeu uma cliente. E ele disse: não, o jardineiro dela sou eu. Só estava fazendo uma pesquisa de satisfação. Você sabia que quando você presta um serviço ruim ou você dá um exemplo negativo, isso se replica 3, 4 vezes ou até mais do que quando você faz um serviço bom? Por que ele vai virar um governador? Porque ele é capaz de solucionar um problema que ninguém soluciona, meu filho. Você quer fazer o que todo mundo está fazendo? Vai acontecer com você? Nada. Você tem que falar assim: o que eu tenho que solucionar? Algo que ninguém soluciona. Um cara estava estudando, lendo, e começou a ficar cansado, um alívio. Em seu momento de estudos, ele abriu a porta e foi caminhar no jardim. Quando de repente ele volta para dentro de casa, ele olha para suas pernas, está cheio de carrapicho. Ele começa a tirar os carrapichos, essa praga, colou tudo aqui. Aí ele pensou: como é que esse carrapicho colou aqui no meio? Ele não tem cola. Aí ele botou numa lupa, levou para um microscópio e criou o velcro. Aí toda vez que você faz assim, ó, num velcro, ele ganha dinheiro, porque ele pensou em algo que você não pensou. Presta atenção, esse cara vai resolver um problema que ninguém pode resolver. Pelo menos foi o que o faraó disse para ele. Olha só: tive um sonho que ninguém, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, você é capaz de... Verso 45, o verso 25 ainda do capítulo 41. Olha o que José falou. Respondeu-lhe José: isso não depende de... Ou seja, interpretar não depende de... Mas Deus dará ao faraó uma resposta
preste atenção no que esse cara está respondendo. Ele está conversando com quem? Com o Faraó, que se acha um Deus. Aí o Faraó fala para ele assim: eu ouvi falar que você é capaz de solucionar um problema que ninguém soluciona. O que é que ele fala? O Faraó: soluciono mesmo. Entendeu? Comigo é assim mesmo. Apareceu o problema, eu soluciono. Não, ele falou: deixa eu falar uma coisa com você, Faraó. Eu não soluciono nada, mas eu conheço um Deus que soluciona. Bom, das duas, uma. O que José está dizendo para o Faraó, que não é bobo, pode parecer duas coisas: ou ele é um Deus encarnado num homem, ou ele então é alguém que é um homem, mas anda muito perto. E para o Faraó qualquer uma das duas coisas serve. O que o Zé está vendendo é o peixe dele. E pensa num cara malandro. É esse tal de Zé. Quando ele fala para o Faraó, ele fala: eu não faço nada, mas eu conheço um Deus. E agora ele está dizendo para o Faraó: não sou eu, mas tem um Deus que vai dar para o senhor uma resposta favorável. Gente, ele está falando com o Faraó. Se ele fala algo de ruim, o que o Faraó podia mandar? Só por causa da coisa ruim. Eu lembro da história de um rei que teve um sonho que os dentes dele caíam tudo. E ele pegava o único dentinho que ficou e ficava escovando. O dente dele não caiu. No sonho, ele chamou os sábios dele de tudo e falou: gente, estou com um sonho que me perturbou. Sonhei que meus dentes caíam tudo, ficava um dente só. E eu cuidava do dente, o dente caiu. Eu preciso de uma interpretação. Aí chamaram um sábio. Aí o rei falou: sonhei que meus dentes caíam tudo, ficava um só, eu escovava e ele caía. O sábio falou: nossa, que coisa ruim. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Os dentes do senhor que está caindo eram os parentes do senhor que ia morrer. E o último dente era o senhor. O rei falou: prende esse miserável, prende essa peste. Está falando coisa mal a meu respeito, rapaz, que eu vou morrer. Coisa nenhuma. Prenderam ele. Ele falou: vê se arruma outro sábio aí. Foram lá na casa de um sábio longe. Falou: olha, o rei está mandando chamar você. Eu vou logo falando: cuidado com o que você vai falar, porque o outro já foi preso. Aí ele falou: vamos embora. Contaram para ele o que foi. Aí o outro sábio chegou e falou: sonhei que meus dentes caía tudo, ficava um dente só. Eu escovava o dente caía também. O que significa? O sábio falou: isso é um negócio extraordinário. Rapaz, louvado seja Deus. Vida longa ao rei. Mas o que isso significa? Isso é longevidade. O que esse sonho está dizendo? Que o senhor vai viver muito mais que todos os seus familiares. Ele falou: é isso aí. Dá presente para ele. Falou coisa boa a meu respeito. Ganhou os presentes. Na saída um cara falou assim: maluco, você falou a mesma coisa que o outro. O outro falou que os parentes morrem primeiro e ele morre por último. Você falou que ele vive mais que os outros. Ele falou: pois é, eu falei a mesma coisa. Por isso que tem gente vendendo coisa que você não consegue vender, porque faz diferente. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher o quinto da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. O cara, para mim, ele não deu essa resposta na hora. Ele falou: Faraó, segura a onda aí, porque ele já veio com a solução. Porque rico não fica quem identifica problema, mas sim quem soluciona. O problema ele já sabia: 7 anos de fartura e 7 de... Mas e aí? Ele diz: não, você precisa mudar seu sistema de plantio, mudar seu sistema de colheita, mudar seu sistema de armazenamento, mudar seu sistema de comércio, mude tudo, economize a quinta parte, porque isso dará a você condições de sobreviver